E aí, meus queridos alunos do 7º ano, novamente estamos aqui para estudar sobre nossa aula de ciências, tá? Hoje vamos ter aula de ciências. Vamos falar sobre os seres vivos na Terra. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, módulo 1, que está lá no 240, vai ser todo o assunto que nós iremos trabalhar nesta manhã, tá? Então, vamos falar sobre os seres vivos na Terra. Quero dizer para vocês que eu tô com muita saudade de vocês, viu? E vamos começar a falar um pouquinho de ecologia. Ecologia, esse assunto vocês vão amar. A palavra ecologia quer dizer eco, casa. Logia, estudo. Estudo da casa. Que casa é essa? O meio ambiente, o planeta Terra. Vocês estão vendo já o desenho aqui? Já vai entender, tá? Então, ecologia é o estudo do meio ambiente, estudo da nossa casa, planeta Terra, ecologia. Primeiramente, nós vamos ver aqui o que é ecossistema. Para a gente estudar sobre a casa, que nós já vimos que a ecologia é uma ciência que estuda sobre a nossa casa, o nosso planeta Terra, todo o nosso meio ambiente. Aí nós vamos ver aqui também sobre ecossistema, né? Nós também temos que estudar sobre ecossistema. Olha, vocês estão vendo aqui que ecossistema aqui tem meio aqui, tem plantas, tem animais, tem água, tem sol, tem tudo isso aqui. Vamos entender o que é ecossistema. Ecossistema é um conjunto formado pelo meio biótico e pelo meio abiótico. E também a relação, a interação entre eles, do meio biótico com o meio abiótico. Vamos ver aqui, ó, meio biótico. O que é meio biótico? Que tem vida. Bio quer dizer vida. Então, todos esses seres aqui que tem vida, que nasce, que cresce, que reproduz, que envelhece, que você sabe que é que tem vida e não vida, né? Eles fazem parte do meio biótico. As plantas, os animais, os insetos, as aves, os répteis, tudo isso aqui são meio biótico. E abiótico que não tem vida. Olha só, o solo, a água, o ar, o clima, temperatura, tudo isso aí são meio abiótico. E eles se relacionam, tem uma interação entre eles dois? Tem sim. Olha só, as plantas precisam do sol para fazer fotossíntese, precisa aqui do solo, onde ela vai tirar a água e os sais minerais para poder, que é o alimento da planta, para ela poder fabricar seu alimento, né? Ela precisa desses fatores aí. E também ela vai liberar o gás oxigênio, né? Que vai participar do meio abiótico, e os gases fazem parte do meio abiótico, certo? E em seguida, também tem a questão as plantas, quando elas vão servir para o solo, quando elas se decompõem, né? As folhas dela caem, se decompõem e servem de nutriente para o solo, certo? Então, ecossistema é um conjunto formado pelo meio biótico, que tem vida, e também pelo meio abiótico, que não tem vida. E eles têm uma interação, ambos têm essa interação, biótico e abiótico, certo? Vamos lá. No ecossistema, nós vamos ver aqui que tem um ecossistema terrestre, como o próprio nome já diz, na Terra, e o ecossistema aquático. O ecossistema terrestre são todos esses seres que fazem aqui, ó, parte, plantas e animais, né? Árvores, eles são seres vivos que fazem parte do ecossistema terrestre. Cadê o meio biótico? As plantas, as árvores, os animais, a borboleta, as cobras, todos os animais, plantas são bióticos e têm vida. E abiótico? O solo, o ar, temperatura, o clima, o sol. Então, tudo isso aí faz parte dos seres
abiótico, ausência de vida. Ecossistema aquático. O ecossistema aquático, o próprio nome já diz, que vive na água, né, que está na água, fazem parte tantos aqui, ó, seres bióticos como abióticos. Cadê o biótico? Os peixes, as algas. Cadê os abióticos? A água, o solo, o chão, o substrato, aqui, ó, temperatura. Então, tudo isso aqui são seres, são meio abiótico, ok? Os seres vivos aquáticos, vejamos, eles se classificam em 3 grupos. O terrestre não teve essa classificação, já o aquático vai ter. Os seres vivos aquáticos, eita, quase a língua não desenrola, ela se divide em 3. O plâncton, que é o conjunto de organismo, que em geral não apresenta estrutura para locomoção e vive flutuando na água. Então, esses plânctons, eles não têm estrutura de nadar, como os peixes que têm nadadeiras. Eles vivem flutuando, ou então eles são levados pelas correntezas. E aqui são os seres vivos plâncton. Quem faz parte? O zooplâncton, que são pequenos animais. Toda vez que esse nome zoa, quer dizer que é animais. Zooplâncton, que são animais. E fitoplâncton, que são as algas. Viu? Plantas. Aqui, bem pequena, bem minúscula, que vive lá no fundo do mar. Então, tanto o zooplâncton, que são animais, como o fitoplâncton, que são plantas, algas, todos eles dois que não nadam, não tem estrutura para nadar, eles são levados pela correnteza, eles vivem flutuando na água, eles são chamados de plâncton. E eles vivem nesse ecossistema aquático, entendeu? Plâncton são seres que vivem flutuando ou são levados pela correnteza no fundo do mar. Quem são? Pequenos animaizinhos, ó. Tem, ó, camarãozinho bem pequenininho, microscópio. Essa estrutura aqui, todos esses animais bem minúsculos são os zooplâncton. E esses aqui são os fitoplâncton, certo? Fazem parte de quê? Dos plânctons. Plânctons. Vamos lá. Também se classifica em néctons. Nós vimos sobre o plânctons e agora os néctons. Esse é o mais fácil. São organismos que se locomovem ativamente na água, pois apresentam estrutura para se locomover. Eles nadam. Ó, nécton, N, nadam. Tem estrutura para nadar. É muito fácil relacionar aí a palavra, a característica dele. Então, os nécton, eles nadam, são os peixes. Então, veja só, esses são a classificação dos seres vivos aquáticos. Plâncton, néctons e agora nós vamos ver o último, que são os bentos. Eles são organismos que vivem no substrato do ecossistema aquático, eles vivem fixo, preso, agarrado lá no substrato. Casa aqui, olha, são as esponjas. Essas esponjas são animais invertebrados que não têm ossos, tá? E depois vamos estudar sobre esses animais. Quase não tem muita estrutura nele, tá? Eles vivem em colônia, vários juntos, ó, e vivem fixo. Eles são chamados de bentos. Então, olha só, os seres vivos aquáticos se classificam em 3. Plânctons, que vivem flutuando, que são levados pelas correntezas, quem são pequenos animais e plantas. Néctons, que nadam, tem estrutura para se locomover, e bento, que vive fixo, grudado no substrato, entendeu? Esses são os seres vivos que faz parte dos ecossistemas aquáticos. Ok, bora lá. O habitat e o nicho ecológico. Habitat, vocês já sabem, se refere ao ambiente, ao local, ao organismo onde ele vive, a casa dele, o local dele. Então, chama-se de habitat, tá? Assim como nós temos a nossa casa, os seres vivos também têm a deles, têm a sua morada, de acordo com o meio que ele é inserido.
Então, está aqui, ó. Habitat, você já sabe. Nicho ecológico se refere ao modo de vida do ser vivo, bem como as condições do ambiente que podem tolerar sua relação com outros seres vivos. Olha só. Então, o nicho ecológico é o modo de vida deles, como é as condições de vida, de acordo com o seu habitat. Eles têm, por exemplo, você vai tirar um peixe lá do fundo do mar, o habitat dele é onde? Na água. Se tira, ele morre, porque não tem. Se bota ele no ecossistema terrestre, ele morre. Porque o habitat dele ali é a água. Ele tem toda a estrutura para ficar na água. Então, o nicho ecológico dele, o modo de vida dele, as condições, a relação que ele tem, que ele come aqueles peixinhos, bem micro, e aquelas algas, tudo ali faz parte do nicho ecológico do peixe. Aqui eu coloquei o pássaro, né? Passarinho, olha só. Aqui é o ninho dele, em cima de uma árvore, que é o habitat dele. Esse ninho é o habitat. E as condições para ele viver aqui, ó, preso, aqui em cima da árvore. O pássaro vem, olha, coloca, faz o seu ninho aqui, ó, com os galhos. Aí vem a mãe, traz o alimento dele. Então, isso aqui chama-se um nicho ecológico. Habitat é o ninho. E nicho ecológico é o modo de vida dele, do ser vivo, como ele vive, a condição. Se ele ficar lá embaixo, descer, fizer o ninho dele lá no solo, ele não vai passar muitos dias, porque vem outros animais, outros predadores e pegam ele. Então ele tem que ver quem? Lá em cima da galha de uma árvore, distante de outros tipos de animais predadores. Então, isso aí chama-se nicho ecológico, se refere ao modo de vida do ser vivo, como as condições que ele vive, o ambiente que ele vive, o seu alimento, de toda a estrutura que ele vive. É o nicho ecológico. Habitat é a casa, é o local, só o local. Nicho ecológico é o modo de vida dele, como ele se alimenta, como o que ele precisa, quais são as condições da natureza para ele sobreviver, certo? Então, isso chama-se habitat e nicho ecológico, ok? Bora lá. Também, os seres vivos, ele tem uma escala de organização ecológica, tá? Tem uma organização. Por isso que eu digo que eu gosto muito de Deus, que ele é detalhista, ele organiza, ele tem todos os seus detalhes. Assim como os seres humanos do seu corpo, assim também o ser vivo no seu lugar, na sua moradia, no seu meio. Vamos conhecer um pouquinho dessa organização ecológica, tá? Essa escala chama-se também muitos livros de níveis ecológicos. Por exemplo, aqui nós temos uma população, nós temos um organismo, né? É só um tipo de animal. Aqui eu tenho um organismo. Depois nós temos esse mesmo organismo, essa mesma espécie, vários dele. Nós temos o que? Uma população. Depois, essa população ela vai estar aqui junto com outras espécies, outro tipo de animais. Então, tem uma população de esquilo, né? É esquilo aqui? É. E depois tem outros animais. Então, formou aqui uma comunidade. Essa comunidade vai estar inserida num ecossistema de acordo com a sua estrutura para viver naquele local. No caso aqui, esse ecossistema aqui, ó, tem todos os fatores. Tem o solo, tem o meio biótico, que no caso é a planta, tem o meio abiótico, que é o solo, tem todo o meio. Então formou aqui um ecossistema.
E esse ecossistema, vamos ver que tem vários, no caso viu o ecossistema terrestre e aquático, fazem parte da biosfera do planeta Terra. Bio, vida. Esfera, o formato do planeta Terra, que é uma esfera. Então, tudo isso estão ligados, estão inseridos aqui na biosfera. Não entendi. Vamos lá. Esse animal está bem pequeno, não sei se dá para você ver direitinho. Vamos falar aqui do ser humano, né? Vamos falar aqui o ser humano. Euclidiana, eu formo um organismo, uma espécie, Homo sapiens, né? Então eu tenho aqui um organismo euclidiana. Se no caso, quando nós estamos tudo em sala de aula, tem vários seres humanos lá, né? Que sou eu e vocês. Então formamos ali uma população, que são indivíduos da mesma espécie, ser humano. Quando nós estamos, no caso, num parque, numa praça que tem plantas, ou então até dentro de casa mesmo, que tem ali um gato, tem um cachorro, ali tem espécie diferente. Temos uma espécie de animal ali, no caso o gato e o cachorro. Então, ali eu tenho uma comunidade, tem uma população de ser humano, tem uma população de gato ali, a gata ali pariu vários gatinhos, tem uma população de gato. Às vezes tem uma população de cachorro, tem 2, 3 cachorros. E tenho plantas, muitas plantas no meu quintal, então eu tenho uma espécie de planta. Então ali virou uma comunidade, porque tem vários tipos de população, ser humano, do gato, do cachorro e dos animais, certo? Quando alguém faz uma reunião e diz assim, convidamos a comunidade em geral para uma reunião na qualquer lugar que faça essa propaganda. Então, se ele diz comunidade em geral, nessa reunião pode parecer gente, ser humano, pode ir o cachorro, pode ir o gato, pode ir uma planta, pode levar uma planta, pode levar tudo. Porque ele está chamando o quê? A comunidade em geral. Certo? Agora, se assim, eu estou convidando a população de Santa Inês, aí sim, são as pessoas. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, na organização ecológica, forma-se pelo organismo, que é um tipo de ser, né? Vivo, uma espécie. Vários seres daquela mesma espécie, daquele mesmo organismo, formam uma população. E essa população, com outros de outra espécie, forma uma comunidade. E essa comunidade inserida num ecossistema que tem meio biótico e abiótico, forma aqui, ó, essa comunidade nesse meio aqui forma um ecossistema, entendeu? Essa comunidade com várias populações que estão junto, uma relação do meio biótico com abiótico formou o ecossistema. E esse ecossistema vai formar a biosfera, vida no planeta Terra. Tá entendido, né? Eu sei que deu para você entender bem direitinho. Ok? Então, agora vamos ver sobre relação alimentares nos ecossistemas. Que, claro, nós comemos também os seres vivos, as plantas, os animais têm que fazer a sua alimentação, né? Então, vamos conhecer um pouquinho essa relação. Vocês conhecem que são aquela chamada cadeia alimentar, que vocês já estudaram aí anteriormente. Então, essa relação alimentar nos ecossistemas são sinônimos. A mesma coisa de cadeia alimentar. Toda essa relação alimentar começa do produtor que fabrica seu próprio alimento, que são quem? As plantas. As plantas são produtoras, fabricam o seu próprio alimento. Através da luz do sol,
né? Absorvem água e sais minerais e fazem fotossíntese. Então, as plantas, elas fabricam o seu próprio alimento. Em seguida, vem o grilo, que é o consumidor primário, consome a planta. Depois vem o sapo, que come o grilo, são consumidor secundário. A cobra come o sapo, então ela é chamada de consumidor terciário. E o gavião come a cobra, é chamado de consumidor quaternário. Mas no livro de vocês tem só até o consumidor terciário. Só coloquei para nível de entendimento assim, pra você saber que ainda tem aí até o quaternário. Então, isso aqui é a cadeia alimentar, um ser vivo se alimentando de outro no ecossistema. Assim também são nós seres humanos, né? Olha só o modelo aqui, ó. A vaca come o capim, que nós vamos comer aquela deliciosa carne assada, aquele churrasco, né? Delícia. Vamos comer aqui, né? A vaca é consumidor primário, nós seres humanos consumidor secundário. E quando a gente morre, ninguém come a gente não, né? Quando a gente morre, nós vamos servir de quê? De alimentos para quem? Fungos e bactérias. Fungos e bactérias, eles são decompositores, eles decompõem cadáveres. Por exemplo, quando fala cadáver, não é só ser humano não, também as plantas, casca de banana, casca de algum vegetal, né, algum alimento que a gente jogou fora. Vocês estudaram lá na decomposição dos lixos, né? Então, fungo e bactérias é que faz essa decomposição, certo? Então, isso aqui são a relação de alimentares, no ecossistema. Aqui nós temos a cadeia alimentar que vai até o gavião, mas o gavião, quando morrer, vai servir de alimento para fungos e bactérias, porque eles vão decompor ele aqui. Então, são decompositores. Mas aqui, olha só, fungos e bactérias podem decompor também a cobra, o sapo, o grilo e também as plantas, viu? Que eles são decompositores, viu? Então, isso aqui é uma relação de alimento nos ecossistemas, tá, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Esse assunto aqui, ele não é muito difícil, não. Cadeia alimentar. Certo? Olha, só também aqui a questão cadeia alimentar, tá entendido? Agora vamos ver o que é teia alimentar. Teia alimentar, já tá dizendo teia, parecendo uma teia de aranha, né? É assim, é um conjunto de cadeia alimentar. Olha aqui, tem várias cadeias alimentares. Então, esse conjunto de várias cadeias alimentares forma-se a teia alimentar. Olha só, ó, as plantas que são produtoras, olha aqui, ó. O gafanhoto come a planta, olha só. Quem ali aqui, ó, tem o escorpião que come o gafanhoto, ó. Quem mais come o gafanhoto? O sapo e assim por diante. Olha só, várias cadeias alimentares formam a teia alimentar. Então, cadeia alimentar é um ser vivo se alimentando de outro ser vivo. E nessa passagem de um se alimentando do outro, eles fornecem energia para o organismo. No caso, vai servindo de nutriente para o outro ser vivo que vai se alimentando. E a teia alimentar é várias cadeias alimentares junto, formam uma teia alimentar. Espero que vocês tenham entendido isso aqui também, que é bacana. Agora acontece o desequilíbrio. O desequilíbrio na cadeia alimentar prejudica muito, né? Olha, deixa eu mostrar para vocês bem aqui. Eu tenho essa cadeia aqui, vou voltar aqui para explicar a vocês. Se eu começar a matar o sapo no ecossistema, eu começar a matar sapo, jogar sal em cima do sapo, matar o sapo, o que que vai acontecer? Vai aparecer o quê? Muitos grilos, muitos insetos,
Porque o sapo se alimenta de inseto. Ele faz parte do ecossistema. Então, se eu matar o sapo, vai acontecer um desequilíbrio na cadeia alimentar. Vai aumentar a quantidade de inseto, certo? E também, ó, as cobras aqui. Vão desaparecer umas cobras, porque eu morrer de fome, não tem mais sapo para comer, né? Aí elas vão sair do seu habitat e pode ir até sair do seu lugar e procurar comida, e é onde a gente encontra ela aí na rua, né? Nesse lugar que tem muito mato aí, nas estradas, né? Que vocês fizeram essa leitura da página 242 até a página 257, tá? Até a 257. Só tem uma página para responder. Mas vocês têm que fazer a leitura para você entender se tudo que eu falei realmente estava aí no livro de vocês. Se tiver alguma dúvida, aí vocês tiram comigo, tá certo? Eu vou colocar uma atividade, porque só essa atividade do livro aqui é muito pouco, diante desse assunto todo, muito pouquinho. Eu vou colocar uma, depois que terminar essa sobre os seres vivos, eu vou colocar uma atividade no PDF para você responder, tá bom? Faltou eu ainda falar uma coisa, agora que eu lembrei aqui, sobre alguns seres vivos, que a alimentação deles, uns são carnívoros, come só carne, você já sabe, só revisando. Outros são herbívoros, que comem só plantas, e outros são ornívoros, que comem os dois, come carne e plantas. Por exemplo, a galinha come minhoca e come o milho. Então, ela é o que? Ornívoro, porque ela se alimenta de carne e de planta. Nós, seres humanos, somos também ornívoros, nós se alimentamos de carne e de planta. Que planta é? Só as frutas, os vegetais, o tomate, a cebola e assim por diante, né? Porque a gente ainda tem dúvida disso, tá? E carnívoro, quem são os carnívoros? São exemplo de animais carnívoros. São que se alimentam somente de carne, por exemplo, a onça, o tigre, né? Então são carnívoros. Herbívoro, só vegetais, no caso. Quem são esses animais? Os herbívoros sempre são consumidores primários, tá? No caso aí que a gente viu foi o gafanhoto, não foi? Mas existe também, além do gafanhoto, existem outros animais que são herbívoros, certo? Tchau, até a próxima aula, tá? Fique com Deus. Qualquer coisa, nós estamos aí uma live para tirar as dúvidas.